deputado Pedro Paulo. Opa! Pedro, Pois não? você acabou de citar agora que foi presidente da nossa associação e nós lembramos muito bem disso. Me recordo que nessa época, você, em posse de um abaixo-assinado dos colegas, de alguns colegas, encaminhava ao defensor público geral, ou estava defensor público geral, com mais um parecer do José Afonso da Silva, que falava sobre a nossa autonomia e, portanto, a iniciativa de lei para envio de leis a Alerj. Eu queria saber se o candidato ainda sustenta esse entendimento e se, uma vez escolhido como defensor geral, se passadas todas as tratativas para ingresso em remessa de leis que estão no seu programa de gestão para as melhorias da categoria, se, independentemente da aprovação da PEC número 7, encaminhará ao Legislativo Estadual essa lei. Antemão, eu agradeço a indagação, dizer que é um prazer. Vamos lá, vamos lembrar o contexto, evidentemente, político e o contexto histórico em função dessa nossa posição associativa. Não era um parecer, eu trouxe ele aqui, eu sabia que isso seria discutido e indagado. Na verdade, é uma lição, comentário contextual à Constituição do professor José Afonso da Silva, que logo após a PEC, a famosa reforma do Judiciário, nos diz o seguinte: a autonomia administrativa significa que cabe à instituição organizar sua administração, suas unidades administrativas, praticar atos de gestões, decidir sobre situação funcional do seu pessoal, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus serviços auxiliares, prover cargos nos termos da lei, estabelecer a política remuneratória e prossegue. Ao final diz: a autonomia financeira, dizendo sobre a Defensoria Pública, o professor José Afonso da Silva, da USP de São Paulo, é limitada essa autonomia das defensorias, tanto quanto é para o MP. Se bem que nesse campo se conferiu mais às defensorias do que ao MP. E aí ele prossegue todo o seu parecer jurídico. Inicialmente, eu queria lembrar a vocês, isso é fácil lembrar, que num processo político de convencimento, quando você vê todas as portas fechadas, como um bom advogado de uma causa, de uma ação, você busca argumentos jurídicos para o quê? Para convencer aqueles que, evidentemente, você necessita da sua argumentação para convencê-los para que tenham iniciativa. Então, na condição de presidente da associação, era esse o meu papel. Ou seja, você não pode ver o presidente da associação num patamar, ele é advogado da categoria e ele busca um argumento jurídico, político, para que, olha, as portas estão fechadas, estavam fechadas. E, portanto, surge um bom argumento jurídico, uma classe jurídica, e nós temos que utilizá-lo. É como você faz quando você, às vezes, defende o autor, ou como, às vezes, você faz quando você defende o réu. É natural. A teoria da argumentação, a teoria política, utiliza desse manejo para que você o convença. Ou seja, a minha atuação lá era atuação política, a minha responsabilidade era com os senhores, era um compromisso de buscar meios para abrir portas. E nós buscamos. Ou seja, foi um caminho a ser, um caminho político, um caminho jurídico. Afinal, o que restou, evidentemente, vitorioso foi o caminho da toda a mobilização. Isso que nos restou após um grande período. Ou seja, então, eu não vejo nenhuma contradição. Em dado momento, eu às vezes sou advogado, defensor de uma causa, de um direito, e do polo contrário, sou defensor de outro. Isso é natural do processo político. Ou seja, então, aqui era trazer segmentos, trazer fundamento jurídico para que, na nossa instituição que estava engessada, estava inerte, estava parada, que nós pudéssemos, portanto, mover a máquina. E trouxemos bons argumentos jurídicos. Evidentemente, que até fomos buscar pareceres do Luiz Roberto Barroso e do próprio Zé Afonso da Silva nesse sentido. Então, nosso papel foi esse, dar caminhos para a categoria, dar caminhos para o defensor público geral. E nós buscamos com o Zé Afonso da Silva. Acho que eu estou bem acompanhado. Um abraço a todos. Agora nós temos a réplica. Por um minuto. De 1 minuto. Bom, agora a gente começa a diferenciar os programas, os comportamentos das condutas. Eu não posso entender, como sendo uma atitude séria,
um presidente da associação, com todo respeito, e não há aqui qualquer revanchismo, mas a Defensoria Pública é muito séria para a gente brincar com esse tipo de comportamento. Eu não posso entender que, pautado numa lição de um determinado jurista, que é respeitado sim, que a gente possa fazer esse tipo de enfrentamento ao chefe do executivo. A sorte é que, à época, o chefe institucional não fez isso, não acatou, e hoje nos encontramos na posição que nos encontramos. Porque se talvez tivesse peitado o excelente governador enviando o projeto de lei, hoje não estaríamos nessa posição que nos encontramos, com muita solidez, e hoje discutindo gestão estratégica, gestão administrativa, num patamar muito diferente do que nos encontrávamos em 2004, 2005. Eu acho que a gente tem que tratar a Defensoria Pública com muita responsabilidade. Muito obrigado. E a minha pergunta não foi respondida. Mas como não? Então, agora Isso. Também no minuto do Dr. Paulo. Olha, a respeito, a gente se mantém coerente com o que a gente pensa. Não se pode exigir da mesma atuação do presidente da associação, que é um órgão classista, um órgão político, do Defensor Público Geral do Estado. São posições diferentes, são trincheiras diferentes. Ou seja, cada qual, através do seu instrumento retórico, político, jurídico, vai buscar sempre o alicerce. Mas há divergências no órgão de classe e no órgão da DPGE. Essas divergências então naturais, ou seja, agora, eu vejo também, de certa forma, alguma incoerência naquele que em dado momento teve aqui, de certa forma, ou seja, por exemplo, em alguns temas, que nunca buscou essa efetivação e de repente tenta buscar agora através de um discurso, não sei porque é um órgão de classe, mas é legitimado, porque é órgão de classe, a classe que é isso. Isso faz a mudança natural. Quando eu sou DPGE, tem uma postura, pelo menos é o que você está dizendo aqui. Quando eu sou classista, tem outra, porque são instituições que não podem ser unificadas. Apesar de Vossa Excelência ser diretor da associação da DPES, Vossa Excelência hoje concorre ao cargo de Defensor Público Geral, instâncias distintas que não podem se confundir, sob pena de perder a independência de ambas.